Minha enteada sempre me odiou por eu ter tido um caso com o pai dela. Toda vez que eu tentava me aproximar, ela era fria e distante. Mas tudo mudou quando meu filho revidou e começou a intimidá-la, e eu não fiz nada para impedir. Quando ela ligou para o pai, ele ficou do lado dela, exigiu que meu filho pedisse desculpas e me culpou por tudo. Então, eu exigi que ele a expulsasse de casa e tentei forçá-lo a escolher entre nós. Eu moro em tempo integral com meus 2 filhos, Ryan, de 15 anos, e Sophie, de 11. O pai deles não está muito presente, é instável e pouco confiável. Então, basicamente, sempre fomos só nós 3 por quase toda a vida deles. Meu marido e eu nos casamos no começo deste ano. Ele tem uma filha, Aubrey, de 16 anos, de um casamento anterior, e ela vem nos visitar todo fim de semana. Atualmente estou grávida e com o parto previsto para novembro. Então, sim, as coisas têm sido um pouco caóticas, e as emoções estão à flor da pele. Ainda assim, venho tentando há um ano fazer com que todos os filhos se deem bem. Um certo nível de tensão é esperado em famílias mistas, mas o que tenho enfrentado com Aubrey vai muito além disso. Desde o primeiro dia, ela deixou claro que não estava feliz com o casamento. Eu entendo, o divórcio é algo horrível, especialmente para as crianças. Mas meu marido e a ex-esposa já estavam separados havia 2 meses antes de oficializarem o divórcio. Eu não tive nada a ver com isso. Nós só começamos a sair depois que tudo estava resolvido. Mesmo assim, ela me trata como se eu fosse a culpada pela separação da família dela. Desde então tem sido uma guerra fria da parte dela. Ela não fala comigo a menos que eu faça uma pergunta direta, e mesmo assim, responde de forma seca e forçada. Com meus filhos é igual, ou os ignora ou fala com superioridade como se fossem inferiores. Ela nunca começa uma briga abertamente, mas sempre faz questão de deixar claro o seu desdém quando está aqui. Tentei ser paciente. Já fiz de tudo. Coloquei lanches extras na mochila dela, pedi a opinião dela na decoração do quarto do bebê, tentei assistir aos programas de que ela gosta. Nada funciona. É como se ela tivesse decidido que eu sou a inimiga, e agora só estivesse contando os dias até poder parar de vir. Ryan, meu filho, tem sido menos tolerante com toda essa situação. Ele é muito protetor comigo e com a irmã, e não é do tipo que puxa saco só para manter a paz. No começo ele deu espaço para ela e ficou na dele, mas com o tempo o clima ficou tenso. Ele ouve os comentários maldosos que ela faz baixinho, vê o jeito como ela age como se fosse boa demais para estar no mesmo ambiente que a gente. Uma vez há alguns meses organizamos uma noite de filme em família, algo que eu insisti para tentar aproximar todos. Deixei cada criança escolher um filme. Sophie escolheu uma animação, e Aubrey revirou os olhos, chamando de coisa de bebê, alto o bastante para Sophie ouvir. Ela ficou em silêncio e saiu da sala. Ryan não disse nada na hora, mas mais tarde, ouvi ele dizendo a um amigo pelo telefone que Aubrey é uma metida que devia voltar para casa da mãe. Conversei com ele sobre o uso dessas palavras. Ele já a chamou de vadia pelas costas, e eu o corrigi. Não estou criando um filho que ache esse tipo de ofensa aceitável, mas também não vou criar um capacho. E não vou puni-lo por se sentir frustrado quando eu mesma vejo claramente que Aubrey provoca tanto quanto, se não mais, com o comportamento passivo-agressivo dela. No fim de semana passado, as coisas explodiram. Ryan chamou alguns amigos, 3 garotos da escola que têm vindo aqui com frequência. São bons meninos, educados na minha presença, sem causar problemas. Eu não estava em casa a maior parte do tempo, pois tinha um exame pré-natal e algumas tarefas para resolver. Deixei-os sozinhos e pedi apenas que respeitassem a casa. Aparentemente, quando Aubrey chegou naquela tarde, os meninos a ignoraram completamente. Agiram como se ela nem existisse. Quando ela entrou pela porta, brincaram dizendo que a porta abriu sozinha, e fingiram estar assustados com um fantasma. Toda vez que ela passava, faziam piada dizendo que sentiram um vento frio. Coisas típicas de adolescentes, imaturas sim, mas não abusivas. Eles pediram comida por um aplicativo, mas não incluíram Aubrey. Havia bastante comida normal na geladeira, e ela tem um cartão de débito que o pai deu justamente para esse tipo de coisa. Mesmo assim, ela ficou furiosa e ligou para o pai dizendo que estava sendo intimidada. Ryan começou a rir e a chamou de dedo duro. Isso virou uma briga feia. Quando cheguei, o barulho era tanto que ouvi do lado de fora. Entrei e encontrei Ryan e Aubrey gritando um com o outro no corredor, enquanto Sophie estava sentada nas escadas fingindo que nada estava acontecendo. Os outros meninos estavam na sala com cara de culpados. Afastei Ryan, mandei os amigos embora e pedi que os dois fossem esfriar a cabeça em seus quartos. Perguntei a Ryan o que tinha acontecido, e ele respondeu direto. Ela nunca fala com a gente. Acha que é melhor do que nós. Então falei pros caras ignorarem ela. Lembrei a ele que ser a pessoa madura não significa deixar os outros pisarem em você, mas também não significa arrastar outras pessoas para sua briga. Ele deu de ombros e disse, bom, talvez agora ela saiba como é. Eu não o disciplinei além disso. Para mim, parecia apenas drama adolescente normal, nada ideal, mas também nada grave. Irmãos brigam, meio-irmãos se desentendem. É ruim, mas achei que poderíamos simplesmente seguir em frente. Então, meu marido chegou em casa. Aubrey já tinha contado a versão dela por telefone, então ele entrou pronto para brigar. Nem perguntou o que aconteceu. Só afirmou que Ryan e os amigos estavam intimidando a filha dele e que eu precisava obrigá-lo a se desculpar. Expliquei exatamente o que já tinha feito. Mandei os amigos embora, separei os dois e conversei com Ryan. Disse que não estava passando pano para o comportamento dele, mas que Aubrey também não era inocente. Ela vem ignorando todo mundo há um ano e deixando o clima pesado toda vez que está aqui. Ele não quis ouvir. Ficava repetindo que Ryan tinha sido cruel, que mandar os amigos ignorarem alguém era assédio direcionado. Perguntei diretamente, e isso é bullying então? E o que você chama do que Aubrey vem fazendo comigo e com as crianças todo santo fim de semana há um ano? Os olhares tortos, os comentários sarcásticos, o silêncio constante, o desprezo? Ele respondeu que não era a mesma coisa. Perguntei por quê.
Porque ela é sua filha e Ryan não é? Ele disse que não queria discutir, só queria que Ryan pedisse desculpas. Eu respondi que não o obrigaria, a menos que Aubrey também pedisse desculpas. Ela vem provocando há um ano, e Ryan simplesmente perdeu a paciência. Não vou fazer meu filho se humilhar enquanto ela continua tratando todo mundo mal só porque faz isso em silêncio. Ele não gostou da resposta. Disse que eu estava escolhendo lados e tentando empatar o placar entre as crianças, em vez de agir como mãe. Eu retruquei que se ele estava tão preocupado com o bem-estar de Aubrey, ela podia ficar na casa da mãe, ou, se ele queria passar os fins de semana com ela, podia levá-la a um hotel. Eu não ia virar minha casa de cabeça para baixo toda vez que ela viesse só para vê-la se fechando e agindo como se todos fossem o problema. Ele disse que eu estava sendo irracional. Eu respondi que estava sendo coerente. Se ele quer responsabilidade, ela tem que existir dos dois lados. Aubrey não pode provocar o tempo todo e depois se fazer de vítima quando alguém finalmente reage. Agora o clima está tenso. Ele está bravo comigo. Aubrey não veio no fim de semana passado. Ryan perguntou se isso significava que ela não voltaria mais. E sinceramente eu não soube o que responder. Também não me importo muito. Não vou obrigar meu filho a se rebaixar diante de alguém que o trata como lixo. Não se trata de tentar formar uma família perfeita de comercial de TV. Isso nunca iria acontecer. Mas respeito é uma via de mão dupla. Eu me esforcei. Dei espaço para ela. A defendi quando meus filhos passaram dos limites. Corrigi Ryan quando ele foi grosseiro. Mas cansei de alimentar uma dinâmica em que uma criança pode ser hostil enquanto as outras têm que pisar em ovos. Então, sim, disse ao meu marido que se Aubrey não aguenta as consequências naturais de ser fria e distante com as pessoas, ela é livre para não vir mais. Ninguém está implorando para que ela esteja aqui. Se ela quer fingir que somos invisíveis, não pode se surpreender quando alguém devolve essa mesma energia. Ele ainda acha que Ryan passou dos limites e que eu deveria fazê-lo pedir desculpas. E eu ainda acho que isso não vai acontecer enquanto não houver responsabilidade dos dois lados. Comentários do Reddit. Comentário 1. Jesus Cristo, OP. Você está mesmo tentando ser uma mãe ou é apenas a segurança do time filhos biológicos? Vamos esclarecer uma coisa. Seu filho de 15 anos organizou uma exclusão deliberada contra uma garota de 16, na casa do próprio pai dela. Isso não é drama de irmãos. Isso é crueldade pura. Você chamou de imaturidade? Não, é maldade. Fingir que ela é um fantasma, fazê-la se sentir invisível de propósito, não é birra, é bullying. E você passou o pano quando minimizou a situação. E antes que você jogue a Aubrey debaixo do ônibus de novo, não, dar o gelo por estar desconfortável numa casa onde o pai foi morar com outra mulher, com 2 filhos, e ainda engravidou dele em menos de 1 ano não é a mesma coisa. Essa garota ainda está se adaptando, e você age como se ela devesse ser grata por um lanche extra na mochila e se comportar como se estivesse num acampamento de férias. Você não é uma madrasta neutra tentando equilibrar as coisas, você é abertamente hostil. Ela pode ficar com a mãe. Ele pode levá-la a um hotel, é assim que você fala da filha do seu marido. Você está tentando apagá-la da vida dele só porque ela te deixa um pouco desconfortável. Você não está sendo uma autoridade, está sendo uma adolescente amarga. Cresça antes de queimar todas as pontes ao seu redor. Comentário 2. Nem eu gosto da Aubrey, pelo que você descreveu, e ainda assim acho que você está lidando muito mal com tudo isso. Olha, eu entendo. Ela é fria, provavelmente grosseira, e não tem se esforçado para se enturmar. Ela deve estar ressentida, talvez ache que é melhor que você e seus filhos. Mas o ponto é, você casou com o pai dela. Ela não pediu por nada disso. Você colocou Aubrey diretamente em uma família já pronta, com 2 filhos e um bebê a caminho. E agora está irritada porque ela não está fingindo sorrisos e te chamando de mãe. Seu filho usou a exclusão social como arma, de um jeito claramente planejado para humilhá-la na frente dos outros. Se fosse o contrário, se Aubrey tivesse dito aos amigos dela para tratarem Ryan como um fantasma e o excluírem, você estaria furiosa. Mas o pior é que você se recusa a fazer seu filho pedir desculpas, a menos que ela peça primeiro. Se quisesse realmente dar o exemplo, teria sentado com os dois, feito com que reconhecessem os sentimentos feridos e tentassem resolver. Em vez disso, você escolhe lados, e seu filho sabe disso. Seu marido está com raiva porque você está agindo como se a filha dele fosse descartável. Se ela parar de vir de vez, a culpa será sua. Comentário 3. Esse subtrata adolescentes como se todos fossem bichinhos traumatizados da floresta. Não, Aubrey tem 16 anos. É velho bastante para saber que ignorar pessoas por um ano inteiro e agir como se fosse a única viva na sala não é se ajustar, é provocar. Ela fez a cama dela. Não fala com seus filhos, te trata como uma amante, mesmo com a linha do tempo limpa. E agora fica chocada porque estão devolvendo a mesma energia. Bullying, quem? Ryan poderia ter lidado com isso de forma mais madura? Claro. Mas ele tem 15 anos. Você tratou o assunto, não o recompensou, não jogou lenha na fogueira, não arranjou desculpas. Você foi realista. Aubrey ligou para o papai porque, pela primeira vez, não conseguiu manipular a situação para que todos a defendessem. E agora ele está surtando porque a filha finalmente perdeu o posto de prioridade. Não estou dizendo que ela é a vilã, mas se você age como se fosse boa demais para todos, e as pessoas param de te incluir, isso se chama realidade. Você não está dirigindo um retiro terapêutico, está administrando uma casa com pessoas reais e problemas reais. Deixe seu marido ficar bravo. Deixe a garota ficar na casa da mãe. Se ela quiser voltar um dia, que venha agir como um ser humano, e não como uma estátua congelada. Atualização.
Tem sido semanas difíceis, e eu gostaria de dizer que as coisas se acalmaram, mas foi o contrário. Tudo explodiu de uma vez, e estou aqui tentando segurar as pontas enquanto sou atacada de todos os lados, dentro da minha própria casa, por pessoas em quem eu confiava, e até por estranhos. Estou cansada, grávida e sinceramente não sei o que fazer agora. Depois do incidente entre Ryan e Aubrey, meu marido não largou o assunto. Continuava insistindo que eu forçasse Ryan a pedir desculpas. Sentou com ele e começou a discursar sobre respeito, sobre como ele envergonhou a família e precisava entender as consequências de seus atos. Ryan não engoliu. Disse sem rodeios que Aubrey vinha desrespeitando a todos desde o primeiro dia, e que não ia fingir que ela era uma vítima indefesa, quando vinha tratando todos como lixo há um ano. A conversa esquentou. Ryan levantou a voz. Meu marido gritou de volta. Terminou com Ryan dizendo: "Você se importa mais com os sentimentos dela do que com o que tem sido viver aqui pra mim e pra Sophie." Meu marido se virou pra mim e disse: "Isso é culpa sua. Ele fala comigo desse jeito porque você não sabe disciplinar o seu maldito filho." Aquilo me paralisou o cole. Não só pelo que ele disse, mas porque já ouvi esse tom antes. Era o mesmo tipo de manipulação que meu ex usava, só que em outra voz. Intervim e disse que ele não tinha o direito de jogar a culpa em mim, já que a filha dele definiu o clima desta casa, e todos tivemos que lidar com isso. Reforcei que se ele queria um pedido de desculpas de Ryan, precisava olhar o quadro completo. O comportamento de Aubrey não aconteceu no vácuo, e o de Ryan também não. Ele não quis ouvir. Saiu de casa naquela noite dizendo que ficaria na casa da irmã por uns dias para esfriar a cabeça. O próximo golpe veio no dia seguinte. Recebi uma ligação da escola. Ryan havia discutido com outro aluno na aula de ciências, uma briga idiota por causa de um projeto, e respondeu mal à professora quando ela tentou intervir. O diretor disse que era a segunda vez em 2 semanas que ele era chamado por comportamento agressivo. Ele nunca teve problemas assim antes. Mais tarde, Sophie entrou no meu quarto e perguntou se Ryan ia ser suspenso. Disse que achava que não, e ela ficou em silêncio. Depois, disse algo que me destruiu. Às vezes, quando ele fica com raiva, ele fala coisas pra mim também. Tipo que eu sou burra ou que tô atrapalhando. Ele não me bate nem nada, mas eu não gosto quando ele fica assim. Perguntei por que ela nunca tinha me contado. Ela respondeu que não queria piorar as coisas. Aquilo acabou comigo. Eu estava tão focada em proteger Ryan, da pressão externa, da confusão da nova família, do sumiço do pai, dos problemas na escola, que não percebi o que estava acontecendo dentro da nossa própria casa. Conversei com Ryan depois, e ele jurou que não queria magoar Sophie. Disse que só anda com muita raiva o tempo todo e não sabe o que fazer com isso. Eu acredito nele, mas também acredito na Sophie. Eu disse a ele que isso não podia mais acontecer, sem desculpas, sem colocar a culpa no estresse. Eu sou a mãe dele, não a facilitadora dos erros dele. Mas então veio a gota d'água. Meu marido voltou depois de alguns dias e o clima estava gelado. Tentamos conversar. Contei sobre a escola, sobre o que Sophie havia dito e a reação dele. Ele apenas assentiu e disse: "Bom, acho que agora sabemos de onde ele tirou isso." Perguntei o que diabos ele queria dizer com aquilo. E foi então que ele disse: "Você começou tudo isso quando entrou nessa família com uma mentira. Acha que eu esqueci o quão rápido você pulou pra dentro desse casamento? Você estava dormindo comigo antes do meu divórcio ser finalizado, e agora quer fingir que esse caos não é culpa sua." Eu não conseguia acreditar que ele foi por esse caminho. Pra deixar registrado, e não me importo com o que digam, eu não dormia com ele enquanto ele ainda era casado. Sim, nos aproximamos antes do divórcio sair, mas nada aconteceu até ser oficial. Não foi um caso sujo, escondido. Nós conversávamos, dávamos apoio um ao outro, criamos um vínculo. Eu não era uma amante. Ele me procurou. Éramos amigos há anos, por causa do meu irmão. Mas agora, convenientemente porque ele está com raiva, a história está sendo reescrita como se eu tivesse destruído a família dele. Disse que ele podia acreditar no que o fizesse se sentir melhor, mas que eu não ia sentar ali e deixar que ele transformasse nossa história em arma só porque a filha dele não gosta de mim. Ele foi embora de novo. Não sei quando ou se vai voltar. E sinceramente não sei se me importo. Agora tenho o Ryan causando problemas na escola, descontando a raiva na irmã como se ela fosse um saco de pancadas emocional. Tenho a Sophie com medo de falar. Tenho meu marido distorcendo toda a narrativa do nosso relacionamento. E tenho a Aubrey, que não voltou desde então, alimentando o drama à distância. Todo mundo quer que eu faça alguma coisa, conserte, puna, controle a casa. Mas ninguém pergunta como isso tudo começou. Ninguém quer saber por que Ryan está tão bravo, ou quanto tem sido difícil para essas crianças se ajustarem a novas regras, novas dinâmicas e novas lealdades. Eles só querem um bode expiatório. Ryan não é um monstro. Ele é um garoto de 15 anos com medo de ser abandonado, com uma relação quebrada com o pai e agora um padrasto que deixou claro quem é o filho de verdade. Ele está agindo mal? Está. Mas eu não vou jogá-lo aos leões só para deixar os outros mais confortáveis. E se quiserem cavar meu passado e jogar rótulos sobre como meu relacionamento começou, tudo bem. Digam o que quiserem. Eu sei a verdade. Eu não estava procurando confusão, nenhum caso. Eu encontrei alguém com quem me conectei no momento solitário e bagunçado. Eu queria um parceiro, ainda quero. Mas não vou implorar para alguém ficar se está procurando um motivo para ir embora. Agora, meu foco é proteger meus filhos, os dois. A segurança da Sophie vem em primeiro lugar, a saúde mental do Ryan em segundo. E esse bebê, quando nascer, não vai crescer em uma casa cheia de tensão, culpa e meias-verdades. Eu cometi erros. Mas não venham me culpar como se eu fosse a raiz de todo o mal só porque uma adolescente mimada não conseguiu o que queria. Se isso me faz a vilã da versão de vocês, que seja. Comentários do Reddit. Comentário 1. Eu não acredito na sua versão nem por um segundo.
Você moldou toda essa história para parecer a mãe guerreira, sozinha, defendendo o filho inocente contra a enteada malvada, o marido ingrato e a escola injusta. Mas aqui está o que realmente parece. Você traiu e se casou com um homem antes que a filha dele tivesse tempo de processar o divórcio. Você mudou com seus filhos e engravidou em menos de um ano. Seu filho a humilha, provoca e depois enfrenta o pai dela. Você justifica tudo com ele passou por muita coisa, enquanto ignora outra filha, que diz ter medo dele. Você vive dizendo que está cansada e sobrecarregada. Adivinha? Todo mundo também está. A diferença é que eles estão lidando com a bagunça que você criou. Você só enxerga o Ryan e deixou isso virar um ponto cego tão grande que está te custando o casamento e o senso de segurança da sua filha. Você não é a vítima aqui, você é o denominador comum. Comece a agir como adulta antes que seu novo bebê nasça nesse desastre também. Comentário 2. Essa confusão toda tem um cheiro só. O seu marido percebeu tarde demais que ele não é o centro dessa nova família. Ele trouxe a filha para sua casa, esperou que todos se curvassem à atitude dela, e agora que ela não está tendo o que quer, ele ficou furioso porque ninguém, nem você, está obedecendo. O que ele faz? Te acusa de traição, mesmo depois de casar com você e te deixar grávida do filho dele. Ele não quer resolver nada. Ele quer mudar a narrativa para te transformar no problema. Clássica manipulação por culpa reativa. E quanto a Aubrey, não duvido que ela tenha passado por coisas difíceis. Mas a forma como tratam ela como uma santa é cansativa. Ela foi fria e mesquinha por um ano inteiro. E no momento em que alguém reagiu, ela correu pro papai para botar fogo na casa. Não estou passando pano pro Ryan, ele claramente precisa de ajuda e limites, não só desculpas. Mas você é a única que realmente enxerga o quadro completo. Não deixe que eles te façam duvidar de si mesma, te manipulando a ponto de acreditar que seu filho é o diabo e que a Aubrey é um anjo indefeso. Você não traiu. Você não mentiu. E você não é responsável por cada pedaço quebrado de uma família que já estava rachando antes de você chegar. Comentário 3. Você acha que está protegendo seu filho, mas o que está realmente fazendo é passando a mão na cabeça dele, fingindo que ele é apenas um coitado incompreendido. Seu filho está perdendo o controle, sua filha tem medo dele, e em vez de assumir seu papel de mãe, você culpa todo mundo, sua enteada, seu marido, a escola, o mundo inteiro, menos a única pessoa que está realmente causando dor dentro da sua casa, o Ryan. E vamos falar sobre esse papo de nos conectamos emocionalmente. Você se envolveu com um homem casado. Não importa se o divórcio estava quase finalizado, emocional ou legalmente, você ultrapassou limites que afetaram diretamente a filha dele. E agora está surpresa porque ela não está cantando canções de união com você todo fim de semana? Seja realista. Ela não te deve carinho só porque você colocou um lanche na bolsa dela e deixou que escolhesse a cor do quarto do bebê. A reação do seu marido foi péssima, sim, mas não o culpo totalmente por ter perdido a cabeça. A filha dele foi isolada pelo seu filho. Depois, ele foi desrespeitado pelo seu filho. E quando ele procurou em você algum apoio, você ofereceu ultimatos e frieza lógica. Isso não é como se constrói uma família. É assim que se destrói uma.